Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal LCI UERJ, eu sou o Luciano. E eu sou a Carol. Está começando mais um Alô Saúde, quadro em que apresentamos as campanhas de saúde de cada mês. No mês de maio, há 5 campanhas de saúde. No vídeo de hoje, iremos falar sobre Maio Cinza, uma campanha que chama atenção para a conscientização do câncer cerebral. E para entendermos mais sobre o que é essa doença, iremos conversar com o Dr. Flávio Nigri. Mas antes de continuar, já aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Maio Cinza, uma campanha de conscientização a respeito dos tumores cerebrais, tem como objetivo informar a importância do diagnóstico precoce e ampliar o acesso ao conhecimento sobre essa condição, que muitas vezes é pouco divulgada. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, cerca de 11 mil novos casos de tumores cerebrais estão previstos para o triênio de 2023 e 2025. E apesar de não ser um tipo de câncer dos mais comuns, ele exige bastante atenção por conta dos riscos e da complexidade do tratamento. Sem considerar os cânceres de pele não melanoma, o tumor no cérebro ocupa a 11ª posição entre os cânceres diagnosticados no Brasil, reforçando a necessidade de conscientização sobre o tema. Para entendermos melhor a enfermidade, incluindo os sintomas, o diagnóstico e o tratamento, vamos conversar com Flávio Nigri, graduado em Medicina pela UERJ. Possui mestrado e doutorado em Biologia. Atualmente, coordena a disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, onde é professor associado de Neurocirurgia e chefe do serviço UDA, de Neurocirurgia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, para começar, a primeira pergunta, Dr. Flávio, você poderia explicar o que é um tumor cerebral e os sintomas que podem indicar a presença num paciente? Então, quando a gente pensa em tumor cerebral, a gente tem que pensar como o nosso organismo é formado. Nosso organismo é formado por células originárias, pluripotenciais, que vão dar origem a diversas células. Então, você imagina que, como é o nosso organismo? Nosso organismo ele é perfeito, né? Cada célula vai se formar, vai para um local exatamente correto. Então, esse crescimento ele é todo orientado geneticamente. Então, onde vai ficar nossos olhos, onde vai ficar nossa boca, todas essas células elas são sinalizadas e direcionadas para formar exatamente o destino que elas precisam formar. O que acontece com os tumores? Os tumores são células que, a partir de um certo momento, elas passam a não ter mais esse bloqueio de sinalização, elas começam a se proliferar de uma maneira inadequada. Então, elas acabam ocupando o quê? Espaços que não são espaços que elas deveriam ocupar. Então, por exemplo, você tem uma lesão crescendo numa região, o organismo ela não tem nenhuma sinalização para ela parar de crescer. Então, ela começa a causar alterações. E quando você fala em tumor cerebral, em câncer cerebral, você imagina a nossa caixa craniana, nós temos o cérebro dentro dela. Você imagina alguma coisa crescendo dentro do crânio sem nada que pare esse crescimento. O que essa lesão vai fazer? O que esse tumor vai fazer? Ele vai ocupar o espaço do cérebro normal. E dependendo da localização, vai começar a dar vários sintomas. Né? Por exemplo, pode dar dor de cabeça, ela pode ter uma área que irrite o cérebro e dê uma crise convulsiva, ela pode comprimir, por exemplo, a área da fala e dar alteração da fala, da linguagem, ou comprimir a área motora e dar alterações motoras, a pessoa não consegue movimentar metade do corpo. Né? Então, ela vai dar diversos sintomas muito relacionados à localização que ela está. Doutor, como é feito o diagnóstico de um tumor cerebral? Existem exames específicos que ajudam a identificar preventivamente a doença? E como isso ocorre no SUS? Então, infelizmente, assim, preventivamente é difícil você fazer exame em todos os pacientes, né? Porque você acaba não detectando. Você acaba detectando um tumor cerebral quando ele dá sintomas. Então, preventivamente é difícil. E os exames que a gente mais utiliza são a tomografia e a ressonância magnética de crânio.
Claro que a ressonância magnética de crânio dá muito mais detalhes para a gente do que a tomografia. Mas, por exemplo, a tomografia é um exame que você pode fazer rapidamente na emergência. O paciente chega com sintoma neurológico, você já faz uma tomografia para ver se tem alguma coisa inicial. Então, é um exame que na emergência funciona muito bem. Mas, claro, se você quiser mais detalhes de como é a lesão, programação para cirurgia, ver exatamente qual é a área que está afetando, qual é a melhor abordagem cirúrgica, então você precisa ter uma ressonância magnética. Como é que isso acontece no SUS, né? A gente, aqui do Hospital Universitário Pedernest, a gente recebe muitos pacientes que vêm da emergência. Então, geralmente são pessoas que têm sintomas neurológicos, que vão para uma emergência, fazem uma tomografia e se detectam um tumor cerebral. Existem alguns casos também que vêm do ambulatório de neurologia, por exemplo. O paciente tem um sintoma neurológico, mas ainda não está tão grave a ponto de ir para a emergência, e aí esse paciente acaba sendo encaminhado para a gente com um tumor cerebral. Tem tumores cerebrais também, por exemplo, que não dão. Por exemplo, tem tumores cerebrais que dão assim uma dormência no rosto, que dão um zumbido, né? Então, assim, que dão perda auditiva. Então, por exemplo, esses tumores geralmente eles vêm mais a nível ambulatorial, né? Eles vêm para consulta de rotina, ele vai no otorrino, ele detecta que tem um tumor lá comprimindo o nervo auditivo, está dentro do crânio, então a gente recebe esses pacientes para tratar. Entendi. De acordo com o INCA, mais de 11 mil novos casos de tumores cerebrais são previstos para o triênio de 2023 e 2025. Esse número é motivo de preocupação? E quais os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? Então, é um motivo de preocupação, assim, considerando que o tumor cerebral, o tratamento do tumor cerebral, ele é um tratamento de alta complexidade. Então, assim, são poucos hospitais que têm realmente condição e estrutura, né, para você atender um paciente com tumor cerebral. Você tem que ter toda uma estrutura hospitalar e que isso realmente é uma situação bem difícil. Então, se você tem um número grande, você precisa ter mais locais com estrutura. E depois, porque o tumor cerebral em si, ele é um impacto muito importante na vida do paciente, né? Então, ele pode ter sequelas neurológicas, então, assim, impacta muito a população, um número grande de tumores cerebrais, né? Apesar de serem os tumores menos frequentes, né? Se você pensar assim em relação a todos os tumores do organismo, deve ter em torno de uns 2%, 1 a 2%. Mas o impacto de um tumor cerebral ele é muito maior, muitas vezes, do que os tumores, o câncer em outras regiões do corpo, né? Em relação a... Você tinha mais alguma coisa em relação aos fatores de risco, não é isso? Você perguntou, Isso, não? quais os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença? Então, bom, a gente sabe que o raio-x, né, a radiação ionizante, é um fator de risco, né? Mas a grande maioria, tem assim, você pode pensar em fatores ambientais, que é meio questionável também. Existem doenças hereditárias, genéticas, que podem predispor, que predispõem ao desenvolvimento de tumores cerebrais. Mas, assim, a grande maioria a gente não consegue estabelecer uma causa específica. Então, a gente não consegue. Vamos prevenir o câncer cerebral, entendeu? Sim, claro. Se você, por exemplo, pensar. Quando você previne o câncer de pulmão, por exemplo, o câncer de pulmão é um câncer que dá muita metástase cerebral. Por exemplo, o melanoma. Melanoma é o câncer que, quando você tem o diagnóstico, é a lesão que mais dá o câncer cerebral. Não é a mais comum, porque ela não é mais comum que o câncer de pulmão, mas quando você tem o melanoma, ela tem maior chance de ir para o cérebro. Então, obviamente, se você evitar esse tipo de lesão, né, evitar o câncer de pulmão, né, tabagismo ou melanoma, proteção solar e etc., então você estaria também prevenindo o câncer cerebral, que é um câncer metastático, né? Porque o câncer cerebral, a gente pode ter o câncer que nasce dentro do cérebro, né? Ou o tumor, né? No caso, o tumor benigno ou maligno, né? Ou no caso, o câncer seria o tumor maligno. E você tem também os tumores que estão dentro do cérebro, câncer, que vem de outros órgãos, que é o tumor metastático. Então,
Se você puder prevenir esses tumores metastáticos, seria também uma forma de prevenção. Mas a grande maioria, assim, os tumores primários do sistema nervoso central, né, do cérebro, tumores que nascem dentro do cérebro, fora a radiação ionizante para os que a gente chama de meningiomas, né, a gente não encontra causa para os outros, né, Uhum. não encontra uma maneira de prevenir, Não infelizmente. tem uma prevenção direta, né? Mas preferindo, Não quando tem. você previne outros tipos de câncer, acaba ajudando de certa forma, né? Ajudando, de Interessante. certa forma. Exato. Para a próxima pergunta, doutor, quais são as opções de tratamento para os tumores cerebrais hoje em dia? E como é definida a melhor abordagem para cada paciente? Então, assim, você imagina o cérebro, né? O cérebro tem várias posições, né? Tem várias áreas no cérebro, né? Então, assim, para você abordar, por exemplo, os tratamentos que hoje a gente faz, nós temos o tratamento cirúrgico, né? Com a retirada total ou parcial da lesão, nós temos a radioterapia, né? Ou hoje temos até a radiocirurgia. Você tem uma lesão, por exemplo, menor de 3 centímetros, você pode usar através de um colimador e irradiar só aquela região, sem irradiar as outras áreas do cérebro. Nós temos a quimioterapia também, para alguns casos, por exemplo, para o tumor maligno cerebral, que é o glioblastoma, a gente tem a temozolomida, e nós temos, inclusive, a imunoterapia também, ou terapia-alvo, para alguns tumores metastáticos, né? Mas o interessante do tumor cerebral é que, dependendo da localização, né, ou seja, cada localização do tumor cerebral é uma abordagem única. Cada diagnóstico que você tem, seja ele benigno, maligno, ele tem também uma abordagem única. Então, o tratamento do tumor cerebral, do câncer cerebral, é um tratamento muito personalizado. E é um tumor que tem que ser muito bem estudado. Por exemplo, eu posso ter um tumor numa área silenciosa, por exemplo, eu posso ressecar ele todo, mas eu posso ter um tumor que está muito próximo à área motora e que eu não posso tirar ele todo, porque senão o paciente vai perder o movimento. Então, assim, cada paciente é muito estudado. E hoje a gente tem muita tecnologia, né, para tratar esses doentes, né? Então, a gente tem a ressonância magnética, a gente tem a ressonância funcional, a gente tem neuronavegação, a gente tem aspirador ultrassônico, a gente tem uma série de instrumentais, monitorização cerebral, para quê? Para aumentar a segurança dessas cirurgias. Então, assim, quando a gente pensa em tumor cerebral, a gente pensa assim, é, vamos ver o caso, né? Tipo assim, não existe um tratamento universal para todo mundo, né? Você fala, vamos ver o caso, vamos ver a localização, vamos ver qual é a abordagem, né? Por onde é que nós vamos passar para retirar o tumor. Então, assim, isso envolve um estudo muito grande. Então, você, assim, saber que é um tratamento assim muito personalizado e estudado caso a Uhum. caso. É uma área muito sensível, né? Então tem sempre que ter muito estudo sobre exatamente o que Muito, fazer, imagino. muito estudo, e às vezes você tem que, quando você analisa uma cirurgia, né, você tem que falar assim, qual é o dano que essa cirurgia pode causar ao paciente, né? Que isso é Uhum. muito importante. Ah, não, tem um tumor, ótimo, eu vou tirar o tumor, pronto. Não é assim, a história não acaba aí, né? E nem começa aí, né? Ela começa no momento que você fala, eu preciso dar qualidade de vida ao paciente, né? Eu não posso falar, não, eu vou curar ele, mas como é que vai estar a qualidade de vida dele? Então, assim, isso tudo tem que ser muito bem estudado, e é o que você disse, a sensibilidade da neurocirurgia nessa situação é essa, porque se você tomar um passo errado, é uma sequela neurológica, e é uma pessoa que pode estar Uhum. curada, mas ela vai passar a vida condenada por uma lesão neurológica grave. Uhum. A próxima pergunta é até mais ou menos sobre isso, que é, diante da complexidade do órgão envolvido, quais as chances de remissão ou controle da doença? E que sequelas podem surgir uma vez controlada ou debelada a doença? Exato, é isso que a gente está falando. A gente tem que estar sempre preocupado com, além da cura, né, a questão da sequela. Infelizmente, assim, os tumores malignos, né, a gente tem uma chance muito grande de recidiva, né? Então, a gente, mesmo com o tratamento, mesmo com a ressecção total da lesão, a gente, às vezes, não consegue curar o paciente. Essa doença, mesmo assim, ela vai progredir. Mas, por exemplo, se você pegar um tumor benigno, né, ou um tumor que seja
de baixo grau, que a gente chama, que ainda não está naquela velocidade de crescimento, dependendo da área, você pode fazer uma ressecção completa e curar o paciente. E esse paciente, ninguém vai dizer que esse paciente foi operado. Nós temos também, por exemplo, tumores benignos, né, que estão em localizações que, se você tentar tirar essa lesão, você vai causar uma sequela neurológica muito grande. Então, você sabe que aquela lesão, apesar de ter um crescimento lento, benigno, e que se você pudesse tirar ele, o paciente estaria curado, você não tem como curar ele, porque você, às vezes, está invadindo, por exemplo, uma artéria importante, né, responsável pela irrigação do movimento, ou um nervo importante, né, responsável pelo movimento dos olhos, da visão. Então, nesses casos, por exemplo, a gente usa muito a radiocirurgia, por exemplo. E aí você faz uma radiação ali, esse tumor ele continua lá, mas ele para de crescer. E se ele para de crescer, ele não vai causar problema para o paciente. Então, o prognóstico ele depende exatamente da localização, a possibilidade de sequela depende da localização e da ação que você vai fazer sobre esse tumor também. Então, isso é muito importante. A gente está sempre pesando isso, né? Mas a gente sabe que tem a possibilidade, né, de uma cirurgia você ter uma sequela grave também, né? Então, isso é uma coisa sempre muito crítica, né, quando a gente trata do tumor cerebral. Então, diante de todos os desafios que os tumores cerebrais ainda representam, qual é a principal mensagem de orientação e esperança que o senhor deixaria para quem recebeu o diagnóstico de câncer cerebral ou conhece alguém próximo nessa situação? Então, a gente sempre sabe assim, a medicina caminha a passos largos, né? Então, assim, a gente vê o avanço tecnológico, assim, dia a dia aparece uma coisa nova na medicina, né? Hoje nós estamos avançando muito no diagnóstico, né? Então, antes você tinha um tipo de tumor e você falava, esse tumor tem esse prognóstico, né? Mas hoje, com estudos mais avançados, genéticos, imunohistoquímicos, você vê que esse tumor ele pode ser classificado em várias formas, em vários subgrupos, na verdade. E, às vezes, tem subgrupos que respondem muito a uma medicação ou outra. Então, isso está avançando muito. Então, a gente sempre dá a esperança, né, que, obviamente, existe, que hoje a neurocirurgia é muito mais segura, né? Ou seja, essa questão que eu falei para vocês de prever se vai ter lesão ou não. Então, a gente sabe a área que está acometida e como você pode prevenir esse tipo essas lesões, né, com toda a tecnologia. A gente tem, por exemplo, para tumores metastáticos do pulmão, a gente tem a imunoterapia, que está avançando muito, para o melanoma também. Então, assim, existe muita tecnologia envolvida, existe muita ciência se desenvolvendo, né? E eu acho que futuramente, principalmente um tumor maligno, por exemplo, o glioblastoma, por exemplo, ele vai ser um tumor basicamente de tratamento clínico. Não sei quando, né? Mas como a medicina avança tão rápido, a gente pode ser que, sei lá, daqui a poucos anos a gente já tem essa resposta, né? Existem, inclusive, trabalhos em que você já, por exemplo, injeta algumas partículas, né, pela corrente sanguínea e, por exemplo, através de um estímulo com ultrassom ou estímulo com térmico, você faz essas partículas se abrirem dentro da área do tumor para aumentar a eficácia de uma quimioterapia. Então, assim, se você pegar assim, o que está se fazendo no mundo para lutar contra essa doença, é uma coisa enorme, né? Vocês vão ver assim, coisas assim espetaculares sendo desenvolvidas. E eu acredito que nós teremos assim boas notícias assim dentro daí dos próximos anos, né? Em vários tipos de lesões, de tumores cerebrais. Então, eu queria agradecer o senhor pela entrevista. E muito obrigado, hein? Prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Um abraço. Um abraço. tarde. Obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo.
Ainda não está inscrito no canal? Então se inscreva e não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas fiquem por dentro do Maio Cinza, ou seja, a necessária campanha de conscientização sobre o câncer cerebral. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.